liderança do Grupo D da Copa Libertadores. Boa noite, Flávio. Boa noite, Boni. Boa noite, amigos. O São Paulo, você foi muito feliz quando colocou. O São Paulo fez um papelão contra o Aliança aqui em São Paulo, quando fez 2-0 e cedeu empate. E aí você precisa buscar esse resultado em algum lugar, né? E aí foi buscar no jogo do Paraguai. Primeiro tempo, um jogo inexistente. E no segundo tempo, quando a coisa caminhava para ser mais ou menos igual, com o Libertad saindo um pouquinho mais pro jogo, São Paulo fez um gol. Teve aquele pênalti que só em países subdesenvolvidos eles marcam, né? Isso na Inglaterra, em países mais evoluídos no futebol, eles não marcariam nunca, mas aí o São Paulo acabou de ter a felicidade do rapaz meter cheio de marra, né? Cheio de graça e tal. Bateu na trave. E aí, no final, o São Paulo fez o segundo gol, traz 3 pontos, já fica muito, muito perto da classificação. É bom lembrar que o São Paulo, salvo engano, fará 2 jogos em casa, certo? Sim. Na outra fase, é isso mesmo, né? Sim. É, porque ele saiu, ele só vai sair com a Aliança, né? Exatamente. Então, tá muito bem encaminhada a classificação, tá bem tranquilo, 7 pontos. Tem tudo para fazer, na pior de hipótese, 13, né? Ganhando as 2 aqui. E aí, já com 13 pontos, está classificado. Até porque o Tajeres, que seria talvez o adversário mais forte, ficou com 0. O Tajeres meio que saiu da briga. Então, acho que o São Paulo classifica e o Libertad e o Aliança vão brigar pela segunda vaga. Importante, o São Paulo foi buscar lá no Paraguai os 2 pontos que deixou para a Aliança aqui no Morumbi. Recupera bastante esse prejuízo, os pontos perdidos contra o Alianza Lima no estádio do Morumbi. O São Paulo, que inclusive é o primeiro time a vencer 2 jogos como visitante. O primeiro time brasileiro a vencer 2 jogos como visitante nessa atual edição da Copa Libertadores da América. Claro, ainda tem rodada, o Palmeiras ainda joga contra o Bolívar, por exemplo, mas o São Paulo já consegue uma marca importante. Os brasileiros vêm sofrendo como visitantes nessa edição da Copa Libertadores. O São Paulo consegue a sua segunda vitória na sua segunda partida fora de casa. Bruno Prado, agora sim, boa noite para você. Um jogo que, como disse o Flávio, teve um primeiro tempo quase inexistente em termos de futebol. O São Paulo até criou uma grande chance. O André Silva perdeu embaixo da linha. Uma chance até inacreditável que perdeu o André Silva no primeiro tempo pelo São Paulo. Mas aí na segunda etapa as coisas começaram a acontecer. O São Paulo mais criativo, conseguiu chegar no gol, mais incisivo com os seus pontas, com o Lucas Ferreira entrando também, querendo mostrar serviço. Teve o pênalti perdido, quase sofreu um empate logo depois de abrir o marcador, mas aí mata o jogo com um belo gol de cabeça do André Silva. Agora sim, boa noite para você, Bruno. Boa noite, Boni. O Lucas Ferreira, importantíssimo no resultado, na vitória. Primeiro tempo, o São Paulo ficou bastante com a bola. O Libertad não tentou sufocar o São Paulo. Bruno, ainda tá com problema seu microfone. Vamos seguir falando aqui. Tá zicado, hein? Tá zicado o Bruno Prado hoje. Vamos seguir falando aqui sobre o São Paulo Futebol Clube, sobre essa importante vitória. O nosso Vamp já tá por aqui, vou confirmar se o microfone dele tá tudo... 1, 2, 3. Tá tudo certinho? Vamp tá falando aqui. 1, 2, 3. O Vamp tá ok. Se o Vamp tá ok, a gente vai com o Vamp, então. Vamp, boa noite pra você. Vitória importante do Tricolor lá no Paraguai, hein? Boa tarde, Boni. Boa noite, Boni. Boa noite, Flávio, Bruno. Boa noite a todos, né? Vitória importante, já que os times brasileiros são 14, né? Entre a Sul-Americana e a Libertadores. O São Paulo que manteve a regularidade, né? De liderança, de estar vencendo, né? Dentro do... Tá legal? É pro Bruno. Só E aproveitando, Vamp, sua câmera é a 5 ali. A 5, tá aqui. É que eu gosto de número 2. É que eu gosto de coisa a 2, né? Então, 5 já fez o futebol de salão. E aí, bom, conquista, o Flávio falou aí muito bem, praticamente caminha a sua classificação. E a próxima rodada o São Paulo também joga fora de casa, né? Depois joga 2 jogos seguidos em casa. Ele vai a Lima enfrentar o Aliança de Lima. E depois tem 2 jogos em casa para poder decidir. De repente tá com os seus principais jogadores, né? Tá aí o Lucas machucado, tava o Oscar. E o Galera não joga mais na temporada. A Boleda também não tava hoje. Mas conquista uma vitória super importante. Nos últimos 7 jogos, São Paulo e Libertad, o São Paulo ganhou 3. Tinha empatado 1 e perdido 3. Com a vitória de hoje, botou um 4-3 numa equipe que está sempre frequentando a Libertadores, o Libertad. A gente sabe que o futebol paraguaio tem lá o Olímpia, que é tricampeão de Libertadores, né? O Cerro Porteño ainda não ganhou. E o Libertad não tem torcida, nada assim, que nem o Olímpia e o Cerro Porteño, mas é uma equipe que dificulta muito para as equipes brasileiras. Se você pegar
O Bruno até falou, a gente fazendo um bate-pronto em 2011, o São Paulo foi eliminado para ele se libertar dentro do Morumbi. Não, e em cima dessa própria estatística do Bruno, o São Paulo, nas vezes que jogou no Paraguai, só ganhou 25% das vezes. Parece que é tudo fácil. Não vamos pegar aquele tonto que não está aqui. O Flamengo já passou do Olímpia. Boa. Já estamos na próxima fase. Brincadeira com o nosso amigo Espelhado. Mas o Vitória contundente, assim, não foi... Eu estava escutando os comentários do Bruno e todo mundo. Não foi um primeiro tempo, um jogo à la carte de você ver tudo de primeira, mas fez o seu dever de casa. 3 pontos no Paraguai e vai se manter, está classificado, já que o sonho do São Paulo está ali brigando pelo 4º título de Libertadores. São Paulo, Palmeiras e Flamengo dentro da competição, né? E você vê que o São Paulo é que abriu esse caminho todo, porque o São Paulo não tem campeão, o Flamengo não tem menos de 5 anos, que é bi, conquista o tri. O Palmeiras agora também, né, conquista. O São Paulo já está aí há quantos anos que não ganha a Libertadores? 20 anos, e era o tri. O Flamengo e o Palmeiras, nesses últimos 10 anos, conquistam, né, o tricampeonato. Então vai ser essa briga muito boa para ver quem dos clubes brasileiros pode chegar a uma final. Desses 3 aí, de repente, abrir uma vantagem de 4-3, né? Bruno Prado, dizem que a 4ª tentativa é a boa, hein? E o chat tá na opinião. Todos aqui mandando, quero ouvir o Bruno Prado. Então chegou a hora, Bruno Prado. Agora sim, boa noite pra você. Vitória importante do São Paulo, desfalcado, né? Bom lembrar, sem os seus principais jogadores, ainda sem o Lucas, sem o Oscar, sem perspectiva de volta desses 8 que são os jogadores mais criativos do São Paulo Futebol Clube, sem o Arboleda também, Luiz Gustavo, Paulo Maia, então o São Paulo ainda bastante desfalcado, mas consegue esse resultado importante. Boa noite, Bruno. Boa noite. São muitos desfalques mesmo, né? O time vai se virando do jeito que está. O São Paulo com 11, nos últimos 11 jogos, o São Paulo só perdeu 1. Então isso é um dado importante, né? A derrota foi pro Palmeiras, aquele jogo do pênalti em cima do Vitor Roque. Então o São Paulo tá conseguindo 5 vitórias. Pênalti não, né? Salto, não foi nada. 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota nos últimos 11 jogos, juntando aí Paulista, Libertadores, Brasileiro, o que é bom. É um time que tem os seus tropeços, como teve com a Aliança, como teve com o Sport na estreia do Brasileiro. É um time que tem os seus altos e baixos, mas está jogando muito desfalcado e está competindo, está tentando, está sempre dando muito bem no jogo. Foi importantíssimo na vitória do São Paulo, fez o gol, o primeiro, no segundo gol participa, faz jogada pela direita, toca no Ferrarese, o Ferrarese cruza para o André Silva. Então uma bela vitória, né? O São Paulo com a classificação muito bem encaminhada, né? O São Paulo está muito perto de garantir a sua classificação em primeiro lugar no grupo, né? O São Paulo tem 2 jogos no Morumbi e tem tudo para se classificar até com tranquilidade nesse grupo. Não era um grupo... Tem chance, Bruno, de ser o primeiro no geral? Tem, né? O São Paulo até agora só perdeu ponto pro Aliança. Então ele pode chegar... o São Paulo pode chegar até 16 pontos, né? O São Paulo tem essa possibilidade de chegar a 16 pontos na classificação. E também ninguém está fazendo nada demais, né? Ninguém tá voando até agora. Então, o Vamp até citou, os times brasileiros estão perdendo muito fora de casa. Então, essa é uma situação que tem que ser considerada. Os times brasileiros não estão com a mesma condição que já estiveram em outras oportunidades. Estão com a mesma pegada. O atual campeão da Libertadores está mal, né, Frank? O atual é o Botafogo, né? É verdade. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Então, quer dizer, dá pro São Paulo aí. Eu acho que o nosso querido amigo que nunca foi chamado de burro será chamado de novo. E esse burrico acho que vai pegar logo a estrada. Você já tá lá pro Botafogo, né? Vitória, torcida tricolor. Na minha opinião, o São Paulo jogou muito contra um adversário muito difícil, que estava invicto há quase 20 partidas, tendo perdido para o Guarani do Paraguai e agora para o São Paulo. Todo mundo dizia que esse seria o jogo mais difícil da Libertadores para o tricolor. E a gente venceu até com facilidade. Podia ter sido mais. Teve gol anulado do Luciano. Teve o gol incrível que o André Silva perdeu. Quase dentro do gol praticamente. Enfim, feliz demais com essa vitória tricolor. Líder no grupo da Libertadores, pode lutar pela liderança geral. Tudo ótimo na Libertadores, que é o que mais importa pra gente. É onde a gente gosta de vencer
e de ganhar e de jogar, enfim, é isso. E esse foi mais um vídeo do canal São Paulo Futebol Clube Notícias. Valeu pelo like, se você for novo aqui inscreva-se, tamo junto, vamos São Paulo!